Oi, 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 meus seres! Eu espero que todos bem aí desse lado, na nossa sequência playlist Enem. Vamos de protozoários. Faltou espaço para escrever protozooses, e aí o sócio colocou doenças que vão ser doenças causadas por protozoários. Vamos de vermes, e aí verminoses teve espaço, e aí doenças causadas por vermes. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, sua pergunta, o mais rápido respondo você. Lembrando sempre que na descrição desse vídeo nós temos o link para você ter acesso a um PDF legal e acompanhar a aula do sócio. Então clica no link na descrição do vídeo, baixa o PDF, tem um espacinho para suas anotações, seu cérebro vai gostar que você faça as anotações, os apontamentos. E também no finalzinho tem exercícios para você treinar e o gabarito está comentado. Se você tiver dúvida, mande, eu respondo todos vocês. Tá bom? Sempre obrigado pela sua confiança. E vamos lá, que temos muitas informações que podem aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio. Se nós olharmos para protozoários, o termo protos é para ser primeiro, primitivo início, e zoou de animais. Então a ideia era de primeiros animais ou um animal assim, inicial. Mas não é bem isso hoje. Antigamente, hoje a gente vai pensar. Protozoários estão classificados lá no reino protista, junto com as algas. Os protozoários são seres unicelulares, então você vai olhar para a estrutura e identificação de uma única célula. Eu juro que isso é uma ameba. Eu juro que isso é um Trypanosoma cruzi. Isso é um Paramécio caudatum. E isso é um Plasmodium vivax malari falciparum ou falciparum ou ovale. Enfim, são protozoários representados por apenas uma única célula. Tudo o que ele precisa vai acontecer nessa única célula. Tem uma membrana aqui que separa o meio intra do meio extracelular. Opa, eu vejo núcleo. Essa bolinha azul no centro, sócio quis representar como núcleo. Alguns têm até mais de um núcleo, como os paramécio, tem um macronúcleo, um núcleo maior, e um núcleo menor, o micronúcleo, que ele é trocado na conjugação desses protozoários, para aumentar a variabilidade genética desse grupo. Então nós temos aqui esboço de protozoários, seres unicelulares, estão formados por apenas uma única célula. Tem núcleo nesse ser? Então ele é um ser eucarioto. Esses seres não produzem o próprio alimento, então eles são heterótrofos ou heterotróficos. Se nós olharmos para eles, eles podem participar de inúmeras relações ecológicas. Alguns protozoários mutualísticos podem viver lá no tubo digestório de insetos, como cupins, produzindo enzimas como a celulase para a digestão da celulose. Ou esses protozoários podem ser parasitas, ou seja, viver às custas de outros seres, de outras células. E aí, infelizmente, nós teremos doenças causadas por protozoários. Citei aqui as principais ou as características gerais delas em relação a, principalmente, transmissão. E aí, obviamente, você vai pensar em profilaxia. Pensa em transmissão, pensa em profilaxia. Mas antes de tudo, comparando com o que eu fiz lá na aula anterior de vírus e bactérias, você tem que ter aí nas suas anotações, no seu espacinho de estudo, quais são as principais doenças causadas por vírus, por bactérias, aí por protozoários e aí por vermes. Porque às vezes a prova pode questionar você quem é o causador ou esse agente etiológico. E só isso já está satisfatório muitas vezes para você acertar a questão. Então, aqui temos protozoários. O reino protista pode ser dividido em unidades menores, que são os filos. E aqui nos protozoários, a estrutura de locomoção é um dos critérios usados para separar em filos. Então, o filo Rhizópoda ou Sarcodínia. Esses protozoários se locomovem por falsos pés ou pseudópodos. Ali estamos com protozoários do gênero Entamoeba, o gênero importante aí para Entamoeba stolítica, causadora da amebíase. Se eu olhar para esse longo filamento chamado de flagelo, então eu tenho o filo Flagellata ou mastigófora,
de protozoários causadores de leishmaniose, doença de Chagas, giardíase, tricomoníase. Nós temos protozoários do filo do Ciliata ou Ciliófora. Também temos doenças causadas por protozoários ciliados. O Balantidium coli, que causa balantidiose, é uma protozoase causada por um protozoário ciliado. Mas eu não coloquei aqui porque raramente aparece. No Enem nunca foi citada. E aqui, protozoário que não apresenta estrutura locomotora. Então, do filo Sporozoa, o filo apicomplexa. Esse filo apicomplexa, quando esses protozoários vão entrar nas células, eles formam um complexo apical, parece a pontinha de uma seta para perfurar a célula hospedeira e parasitar. Então, aqui, causador de malária, de toxoplasmose, nós não temos estruturas de locomoção. Nesses outros grupos, aí sim eu tenho ou cílios, ou flagelos, ou pseudópodos como estrutura de locomoção. Esse pseudópodo também, ele participa do fenômeno chamado fagocitose, aquele englobamento de partículas sólidas em relação à ação alimentar. Coloquei aqui um VCP, que significa, escreve aí, V de vacúolo, C de contrátil e P de pulsátil. Anota aí, eu estou vendo você anotar aí, anota aí. Vacúolo, contrátil, pulsátil. Esse vacúolo fica contraindo, pulsando, para eliminar o excesso de água. Esse vacúolo é encontrado em protozoários dulcícolas, protozoários de água doce. Então, se eu tenho aqui um ambiente de água doce, aqui dentro do protozoário, a membrana plasmática ela é lipoproteica, semipermeável, ela é permeável ao solvente e não deixa passar o soluto. E aqui dentro você tem uma concentração de sais. Então a molécula de água se movimenta, blu, 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 do meio hipo para o meio hiper. Ali dentro é criado um ambiente hipertônico. E esse vacúolo prontamente é ativado para contrair, pulsar e eliminar o excesso de água. A água vai entrar por osmose, por proteínas lá, as aquaporinas, a água vai passando facilmente. Se não tiver o vacúolo, se ele não funcionar adequadamente, o protozoário ia ganhar muita água e estourar. Agora os vacúolos ficam contraindo, pulsando e eliminando esse excesso de água. Mas isso vai existir em protozoários dulcícolas, ou seja, protozoários que vivem em ambientes de água doce, tá bom? Claro que eu quero destacar as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Sem sombra de dúvida, as três principais aqui citadas, malária, leishmaniose e doença de Chagas. Praticamente o Enem citou elas. Se nós olharmos para elas, malária, uma doença associada aí à região tropical do planeta, florestas tropicais, onde eu encontro mosquito do gênero Anopheles. Então aqui eu tenho um mosquito, popularmente conhecido como mosquito prego. Esse mosquito, ele pica sangue de outros animaizinhos no ambiente florestal. Historicamente ele se contaminou. Nós humanos entramos, retiramos a floresta, construímos os nossos ambientes urbanos e aí o mosquitinho ficou sem quem te picar e sugar sangue. E aí nós somos vítimas. Quando ele picou e sugou o nosso sangue, ele também fez a transmissão do Plasmodium, o gênero de protozoário causador da malária. Esse protozoário Plasmodium foi introduzido junto com a saliva numa forma chamada de esporozoítica ou de esporozoito. Caiu na corrente sanguínea, chegou no nosso fígado, cresceu, rompeu ou lesionou células do fígado, pode promover lesões assim consideráveis. Liberar uma etapa do protozoário chamada merozoito, que entra nas hemácias ou células vermelhas. Quando o protozoário, nesse formato de merozoito, faz o ciclo nas hemácias, a gente pode chamar de ciclo eritrocítico, no interior dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Então faça sua anotação ali, hemácia. Faça sua anotação, hemácia. Se eu fizer essa anotação hemácia, o glóbulo vermelho, rompe a hemácia quando o protozoário fez o seu ciclo. Esse rompimento libera novos merozoitos e também substâncias como a hemozoína ou pigmento malárico. Corrente sanguínea,
hipotálamo percebe, dispara sinal e eu tenho picos de febre. Picos de febre. Picos de febre. Esses picos vão acontecer às vezes de forma regular, às vezes de forma irregular, e aí eu posso associar isso com cada espécie específica causadora da malária. Mas para o Enem, lembre geral, malária é uma protozoose, eu vou associar florestas tropicais, eu vou associar o mosquito Anopheles, que vai fazer a transmissão. Principal sinal, sintoma, picos de febre devido ao rompimento das hemácias ou células vermelhas do nosso sangue. No interior das hemácias, alguns desses protozoários começam a se diferenciar e formar gametócitos. Se eu estou com malária, com febre, passando malzinho, tendo os picos de febre, mosquito picar, sugar esse sangue, essa diferenciação dos gametócitos termina lá no tubo digestório do mosquito. Aí ocorre uma fecundação lá no tubo digestório do mosquito, vai formar um embriãozinho, ele vai dar origem a novos merozoides. Então lá no mosquito nós temos um ciclo de reprodução chamado de sexuado e assexuado. E o mosquito acaba sendo chamado de hospedeiro definitivo. Os humanos têm apenas ciclo assexuado do protozoário. Então nós fazemos um papel de hospedeiro intermediário. É uma doença que talvez possa mais ter detalhe. Cloroquina, hidroxicloroquina, substâncias químicas que sim são muito eficazes para tratamento da malária. Não temos vacina, mas temos essas substâncias químicas que funcionam como ótimos tratamentos para malária. Combate ao mosquito zoster, medida profilática. Então, combater o mosquitinho é uma medida de prevenção. Claro que se eu trato os doentes, diminui a chance de o protozoário reproduzir, diminui a chance do mosquito picar e contaminar alguém, se contaminar porque alguém estava contaminado. Então, tratando os doentes também a gente vai diminuir a chance de transmissão de doenças, tá? Mas, por favor, preocupação com malária. Leishmaniose, também é um mosquito. O mosquito conhecido como mosquito palha, popularmente, ou flebótomos, lutzômia, gêneros de mosquito que transmite Leishmania brasiliensis, que está associado à úlcera de Bauru ou leishmaniose tegumentar americana, que forma as feridas bravas na superfície da pele. Existe outra espécie chamada Leishmania chagas, e ela transmitida afeta órgãos internos e infelizmente pode ser letal. Em ambientes urbanos, os cães podem ser vítimas de leishmaniose. O cãozinho não transmite diretamente para nós, mas o cãozinho é um reservatório. O mosquito pode picar, sugar sangue, se contaminar, e aí o mosquito picar o humano e fazer a transmissão para o ser humano. Então, combate a mosquito como medida preventiva para a leishmaniose. Doença de Chagas é transmitida pelo inseto barbeiro. O barbeiro, tecnicamente, não é um mosquito. Ele é um inseto também, mas de uma outra ordem, com outras características. E aqui os insetos barbeiros recebem esses nomes por picarem região do rosto, principalmente pessoas dormindinho, rosto exposto. Estou jogando gás carbônico para fora, os insetos são sensíveis a isso, chegam ali, liberam a saliva, pica, suga sangue, e quando ele está se alimentando, ele vai ficando num êxtase muito legal. Ele faz o número 1 e o número 2 no nosso rosto. Bem abusado esse barbeiro. Faz o número 1 e o nosso número 2. Quando ele faz o número 1 e o 2, está a forma ali do protozoário, a forma infectante desse protozoário. Uma forma que tem flagelo, membrana ondulante, que a gente chama aí de tripomastigota, forma dele, tá? Só lembra de fezes e urina do barbeiro. E aí essas fezes e urina ali, barbeirinho, se eu coçar, posso acordar, empurra. E aí o protozoário cai na corrente sanguínea, dispersa, vai para o órgão interno. Cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, megacólon, geralmente aumento desses órgãos por causa da proliferação.
O barbeiro transmite assim dessa maneira nesse ciclo, através de fezes e urina do inseto contaminado. Pode penetrar pela mucosa do olho também, mucosa do sistema digestório, se as pessoas tomarem o caldo de cana contaminado, açaí contaminado, porque os barbeirinhos estavam contaminados, foram triturados juntos e aí os humanos fizeram a ingestão, tá bom? Então cuidado, que também é uma protozoose. Combate aos insetos transmissores. Aí a gente vai falar assim, opa, combate ao barbeiro. Também aquela historinha. Nós humanos invadimos a florestinha, barbeirinho picava e sugava sangue de outros seres, nós ali no meio, sobrou para nós. Giardíase e amebíase. As duas são doenças transmitidas por formas de resistência chamadas de cistos. Aqui também na toxoplasmose a gente pode chamar de cisto ou oocisto, um estágio em que a gente encontra basicamente o protozoário, cisto ou oocisto, estruturas de resistência. Vamos nas duas primeiras aqui. A Giardia lamblia é o agente etiológico ou causador. Então, especificidade. Giardia lamblia, giardíase. Entamoeba histolítica, entamoeba amebíase. Então, as espécies específicas. Protozoários, aqui flagelado, aqui um risópodo que se locomove por falsos pés, afetam o nosso intestino. Dificultam a absorção de nutrientes, dificultam aí formação de fezes, fezes diarreicas, evacuação, dores abdominais desconfortáveis ao extremo. Nossa, muito extremo. Fezes com um cheiro assim que você fez o número 2, alguém em 3 casas depois da sua fala, nossa, alguém fez o número 2 aqui perto. Diarreia, fezes diarreicas intensa também. Então a gente pode ter lesões mais severas, mas eu quero que você pense, cisto é uma forminha de resistência, contamina água e alimentos. Se alguém faz a ingestão do cisto, passa pelo sistema digestório e lá no intestino, lesões na parede intestinal. Toxoplasmose. Também as pessoas associam aquele animalzinho fofo, um felino maravilhoso, chamado de gato. A galera às vezes fala, é a doença do gato, mas muita calma. Os gatos podem ser os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. E aí, o gato tem lá no seu intestino um ciclo de reprodução sexuado e assexuado do protozoário. E eles são os hospedeiros definitivos. Se eles fazem o número 2, contaminam o ambiente, a gente correu, caiu de boca na areia, sem querer engoliu. Mãozinha, encostou, sem querer engoliu. E muitos de nós somos assintomáticos. Entramos em contato com o protozoário, nosso sistema imune falou, opa, estranho, vamos defender. Produzimos anticorpos, células de memória, e aí a gente é assintomático. Agora, infelizmente, ela pode manifestar sintomas. Ela pode promover lesões oculares, pode promover lesões em órgãos internos. Pode ser transmitida via placentária, então a toxoplasmose congênita também é extremamente preocupante porque pode promover má formação fetal, abortamentos, então isso é preocupante. Também, sócio, posso pegar toxoplasmose tomando leite contaminado, ingerindo carnes, não precisa ser de gato, carnes de outros animaizinhos, como bovinos, suínos, aves que possam estar contaminadas. E aí a gente se contaminar também. Tricomonas vaginalis é o agente causador da tricomoníase ou tricomonose, uma IST, só ela, né, no singular. Uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, tricomonas vaginalis, apesar desse epíteto vaginalis fazer essa referência, nós temos lesões nos sistemas reprodutores masculinos e femininos, e essas lesões elas podem ser um pouquinho mais agressivas, coceiras, irritação, e a transmissão é via sexual, secreções. Então, o uso de preservativos vai diminuir a chance de promover essa transmissão. Então, aqui, por favor, pensou na protozoose, pensou na forma que chega até você, pensa na forma de prevenção. É isso que o Enem vai fazer com vocês. Vermes e verminoses. Você vai falar, sóste, que nojinho de vermes e verminoses. Mas, por gentileza, tenha cuidado que o Enem sim pode cobrar de vocês. Não é aquela nomenclatura científica, aquela especificidade
Citação de nome científico é muito difícil, geralmente aparece no enunciado e pede para você associar a um dos vermes que nós estudamos como causadores de doenças. Então aqui no meu esboço de desenho nós temos vermes do grupo dos achatados. Plat significa achatado e helminth significa verme. Esses vermes têm esse corpo achatado, dorso ventralmente, das costinhas para a barriguinha. Esses vermes são representados pelas planárias, que aí são de vida livre, que não exercem esse endoparasitismo, ou seja, não são parasitas internos. Já a nossa amiga Taenia, aí sim, temos Taenia solium, Taenia saginata, duas espécies importantes que são perigosas e causadoras de doenças. Temos o nosso amigo Esquistossoma mansoni, não está representado na minha arte, mas teremos ele como um plateuminth também preocupante causador de doença. Então aqui eu fiz uma listinha dessas doenças e vou separar para vocês. Muita calma nessa hora. Teremos os vermes cilíndricos, nemate significa fio e helminth verme. Esses vermes são cilíndricos e se você pegar aí uma caneta esferográfica, você tem uma lombriga. Uma caneta esferográfica é uma lombriga. No caso, a minha caneta é uma caneta Bic. Nós temos uma pontinha aqui, onde vai estar a boca, uma pontinha oposta, ânus. Esses animais terão um tubo digestório completo, além de um formato cilíndrico. Uma lombriga basicamente é um tubo dentro de outro tubo. Existe o tubo digestório aqui, atravessando o corpo. Essa casquinha transparente externa é a epiderme, a camada de cutícula externa e músculos formando a parede corporal. Essa cutícula nos nematelmintos é tão específica que ela é trocada periodicamente para os animais crescerem. E entre esses tubos, a gente tem um líquido que preenche o espaço ali, formando um esqueleto chamado de hidrostático. Então eu fiz uma comparação simplória aqui. Plateumintes achatados e o tubo digestório é incompleto, quando existe tubo digestório. Porque não são todos os plateumintes. Por exemplo, as tênias são extremamente adaptadas ao endoparasitismo e absorvem os nutrientes pela parede corporal. Ela está lá dentro do nosso intestino e ela está roubando os nutrientes, absorvendo pela parede corporal e distribuindo de célula a célula do corpo. As tênias não apresentam sistema digestório. Uma intensa adaptação para o endoparasitismo. Eu coloquei aqui com uma visão geral, tubo digestório incompleto em relação à comparação com filos, tá, gente? Mas no grupo das tênias a gente não vê esse tubo digestório. Já nos nematóides ou nematelmintos, o tubo digestório é completo numa comparação direta. Vamos para o foco nas verminoses. Essas três primeiras aqui, ó, são causadas pelos plateumintes. Então põe o pezinho aí de plateumintes. Baixou o nosso material no link da descrição do vídeo, materialzinho para você fazer as anotações, qualquer coisa printa a tela aí do SOST, depois você vai fazendo o preenchimento com os nomes legais para você brilhar na prova. Mas essas três doenças aqui, a esquistossomose, a teníase e a cisticercose, são causadas pelos plateumintes. Ascaridíase, ancilostomose, filariose e enterobiose são causados por nematelmintes, vermes cilíndricos ou nematóides. O termo, tipo assim, esquistossomose, geralmente a galera substituiu tudo na nomenclatura por íase. Então, esquistossomíase, ancilostomíase, filaríase, ok? E nomenclaturas modernas na parasitologia. Mas, enfim, geralmente no ensino médio aparecem esses termos. Eu quero que você foque no sistema de transmissão da doença, que isso que aparece no enunciado das questões do Enem. Então, se eu falar em esquistossomose, eu quero que você lembre de larvas no ambiente aquático. Larvas no ambiente aquático. Larvas no ambiente aquático. Larvas no ambiente aquático. O que mais? Caramujo. Caramujo. Você vai falar SOST. Eu já ouvi falar que é a doença do caramujo, mal do caramujo. Exatamente. Qualquer caramujo? Não é qualquer. Que no Brasil, principalmente a espécie Bionfalaria glabrata. Nós humanos podemos ter os vermes adultos, o Esquistossoma mansoni, no nosso sistema circulatório, principalmente na região abdominal,
nas veias, artérias de órgãos do sistema digestório. Intestino, no nosso fígado, que é uma glândula anexa do sistema digestório. Então pode ter muitos vermes ali parasitando esses vasos sanguíneos. Quando nós vemos esses vermes, eles chegam a uma maturidade sexual, cruzam, as fêmeas saem dali, vão para o intestino, perfuram e fazem a postura de ovos. Quando a gente faz o número 2, nossas fezes saem ovos. E esses ovos, se chegarem em rios, ambientes de água doce, lagos, esses ovos dão origem a larvas chamadas de miracídios, que nadam e entram nos caramujos. E do caramujo sai uma outra larva chamada cercária, que é a larva infectante. Então a gente pode encostar a pele na água, entrar um pouquinho na aguinha, atrair essas larvas, elas perfuram a pele, caem na corrente sanguínea, tem coceira e irritação. Às vezes são chamados de rios de coceira por causa de penetração das larvas. Então a prova pode contar a historinha de combate ao caramujo, de substâncias químicas que matam caramujos ou são moluscicidas, matam moluscos, e aí você vai lembrar de matar caramujo, diminuir a incidência de esquistossomose. Também você que levantou a mão aí de casa, falou sorte e saneamento básico. Se eu evitar que as minhas fezes cheguem no ambiente aquático, perfeito! Eu também vou evitar que esses ovinhos deem origem a miracídios e os miracídios não entrem nos caramujos. Então, também a gente tem essa relação. E sorte, se eu ver plaquinhas lá, rio, lago, que suspeita de contaminação com esquistossomose, perfeito, você não vai entrar nesses ambientes. Então, eu tenho medidas profiláticas. As tênias podem causar a teníase e a tênia solium especificamente, além da teníase, também a cisticercose. Só que eu vou colocar uma palavra aqui, carnes, e você vai associar com a teníase. Nas carnes bovina, nas carnes suína, nós podemos encontrar a larva cisticerco. Comi a carninha, lá tinha a larvinha ou pipoquinha. Quando eu fiz a ingestão, passa pelo meu sistema digestório e lá no meu organismo cresce um verme adulto. Então, se eu ingerir carne bovina ou suína contaminada com a larva cisticerco, ela vai crescer no meu sistema digestório e eu vou ter uma doença chamada de teníase. Nós humanos faremos o papel de hospedeiro definitivo, teremos vermes adultos no nosso corpo, assim como na esquistossomose. Agora, se nós realizarmos a ingestão de ovos de Taenia solium, principalmente em água, em vegetais, aí nós podemos fazer um papel de um hospedeiro intermediário. Aí, desse ovinho, vão crescer e se formarem larvas cisticercos no nosso organismo. Por essa ingestão de água, de vegetais, contaminados com ovos da Taenia solium. Aí nós desenvolvemos as larvas cisticercos a partir do ovo. E eu não vou conseguir formar vermes adultos. Aí eu tenho uma doença chamada de cisticercose. Então cuidado com essa separação. Quem já estudou em nível mais avançado fala, eu já ouvi falar que a tênia do porco ela é mais perigosa. Porque ela pode estar lá dentro do meu corpinho. Então eu tenho a teníase. E ela é capaz de autofecundar. Tênia solitária. São vermes monóicos. Nesses pedacinhos aqui que são as proglotes ou proglótides, tem muitos ovos. Esses ovos podem eclodir no nosso intestino, formar embriões, perfurar parede intestinal e dispersar pela corrente sanguínea. Então, além da teníase, desenvolver essa relação com a cisticercose, quando a gente tem a Taenia solium no nosso organismo. Então, nós temos essa relação mais específica e uma preocupação com a Taenia solium, ok? Então, por favor, faça essa separação. Dos vermes cilíndricos, ascaridíase e o ascaridose. Eu quero que você coloque do ladinho aqui embaixo ovos do verme. O verme mais comum aí na espécie humana, você já ouviu falar em ivermectina, um medicamento que vai atuar no combate de Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Um verme extremamente comum que a gente vai adquirir ingerindo água e alimentos contaminados. E passa pelo meu sistema digestório, eclodem larvas no intestino, perfuram a parede intestinal, caem na corrente sanguínea, passa pelo coração, pulmão,
deglutido de novo, e aí chega no intestino crescendo vermes adultos. Caraca, olha o rolê que a lombrigosa fez. Desde o ovo, larvinhas, e depois formar vermes adultos e direcionar para o nosso intestino. Então esses ovos estão na água e nos alimentos. Obviamente que saneamento básico, a pessoa vai fazer o número 2, deixar de contaminar esses ambientes. Água tratada, ferver essa água se eu não tenho esse saneamento, ter um cuidado com a higiene, lavar bem esses alimentos. Ancilostomose ou ancilostomíase, presença de larvas no solo. Mas vamos com calma, porque os vermes adultos, Ancylostoma duodenale, por exemplo, está lá no nosso intestino, promovendo lesõezinhas, roubando nutrientes, pode promover lesão na mucosa do intestino, nós liberarmos fezes sanguinolentas ou mesmo perder sangue nas fezes. Isso pode levar aquele quadro famoso de amarelão, um aspecto amarelado por N fatores que vão desenvolvendo por causa da presença do verme. Mas como é que eu pego a doença? Se um ser humano está contaminado, faz o número 2, libera fezes e ovos, contamina o ambiente e o simples fato de andar descalço, por isso larvas no solo. Simples fato de andar descalço expõe o contato com a nossa pele, larvinha pode perfurar e se desenvolver. Chegou corrente sanguínea, vai dar uma voltinha, passar pelo coração e pulmão, vai engolir e o verme vai chegar adulto no intestino. Então vai dar uma voltinha também como ascaris, só que aqui eu pego pelo simples fato de andar descalço. Então uma medida profilática, obviamente, andar calçado. A outra, o saneamento básico. Porque se eu der a descarga e o meu número 2 não for ali no ambiente, esses ovinhos não contaminam esse ambiente. Então a gente não forma larvinhas nesse ambiente. E aí, mesmo que eu esteja descalço, se eu encostar lá, não tem larvinha, não vou me contaminar, tá bom? Filariose, anota aí, mosquito do gênero Culex. Mosquito do gênero Culex. Então, essa é uma verminose, anota aí no seu PDF, pode anotar, transmitida por mosquito. Mosquito hematófago, inseto que se alimenta de sangue. A gente viu transmissão de outras doenças por mosquitos. A gente viu protozoose transmitida por mosquito. A gente viu virose transmitida por mosquito. E agora, verminose. A filaríase ou filariose é aquela em que o mosquito pica, transmite as microfilárias, cai na corrente sanguínea e lá no sistema linfático formam aqueles vermes adultos que vão obstruir o fluxo da linfa. E isso vai promover o inchaço, edema dos membros, principalmente inferiores. Mas a gente pode ter aí o crescimento desses vermes e esses inchaços em diversos lugares. Então o mosquitinho pica, contamina e faz a transmissão para outras pessoas. Medidas profiláticas, combate ao mosquito, uso de inseticida, telas, para evitar esse contato e a transmissão do verme. Então filariose, verminose, causada por um nematelminte, mas transmitida por um mosquito. E a enterobiose, ou enterobíase, antigamente chamada de oxiurose, é transmitida pela ingestão de ovos de enteróbios vermiculares. Aquela famosa doencinha que muitas vezes as criancinhas coçam o popô, tem coceira, irritação, porque o verme, as fêmeas, lá na região do reto, indo para o ânus, elas podem se romper, liberar ovinhos e começar um desenvolvimento, uma irritação, uma inflamação e essa coceira. Se a criancinha põe a mãozinha ali, ela pode ter ovinhos, levar a boquinha e gerar o que nós chamamos de autoinfestação. Então, é muito comum, infelizmente, a liberação dos ovos, ambiente, contato com água e alimentos, e aí a transmissão de enteróbios vermiculares, causando enterobiose, caracterizado por prurido, coceirinha na região perianal. Aqui eu tenho verminoses, aqui eu tenho protozooses e eu gostaria que vocês lembrassem dessa associação. Agente causador, a forma de transmissão e o Enem vai pedir para você pensar numa forma de prevenir isso. Então abra sua mente para isso, tá bom? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e não esqueça que o material está disponível no link da descrição do nosso vídeo. Um abraço e bom estudo a todos vocês!